Olá, boas-vindas a esta nossa nova explicação. Hoje a gente vai explorar uma história fascinante, que é muito, mas muito mais profunda do que um simples relato sobre as origens do mundo. É super comum a gente olhar para o livro de Gênesis só como um evento histórico lá do passado, sabe? Mas quando a gente examina os textos de perto, acaba descobrindo uma grande e contínua comissão real, uma vocação que literalmente define o nosso verdadeiro propósito dentro do cosmos de Deus. Vamos lá? Para entender a fundo essa ideia, toda a base da nossa análise de hoje sai direto do majestoso trabalho teológico de Jared Van Groningen. Mais especificamente, do capítulo 3 do livro Criação e Consumação. O autor desenvolve um conceito genial que ele chama de cordão dourado, que basicamente amarra toda a nossa compreensão do universo e das escrituras. E olha que interessante, esse cordão tem 3 fios principais. O reino, que é o próprio cenário cósmico criado, a aliança, que é a forma como Deus administra esse reino, e o mediador, que é o agente que serve aos propósitos do rei. Entender a nossa história humana através dessas 3 lentes é algo que, sinceramente, muda tudo. E para começar a nossa história, olha só a força dessa citação do teólogo Gerhard Alders. É de cair o queixo. Os seres humanos não foram um pensamento tardio, sabe? Aquela adição de última hora ao universo que já estava pronto. Muito pelo contrário, a humanidade foi o grande clímax, o auge de um reino cósmico inteiro que foi planejado e criado especificamente para uma comunhão íntima e amorosa com o Criador. É exatamente o centro dessa relação de aliança que dá sentido a absolutamente tudo o que foi feito. O grande rei e criador. Então, o evento que dá o pontapé inicial nessa nossa grande história começa lá na mente do grande rei soberano, com uma deliberação muito clara. Façamos o homem. Deus estava, na verdade, criando uma realeza. E aqui entra o pulo do gato. A gente precisa entender o termo exato que define isso, que é vice-gerente. Os primeiros humanos já foram desenhados com o status de realeza embutido neles. Eles não eram só habitantes da Terra de jeito nenhum. Eram os representantes oficiais, escolhidos a dedo para governar, desenvolver e cuidar desse reino cósmico, sempre sob a direção suprema do Rei Criador. Ou seja, a criação foi um ato oficial de designar representantes para agir em nome de Deus. 2. Vice-gerentes, não vice-regentes. Agora, preste muita atenção aqui, porque é absolutamente crucial diferenciar o tipo de realeza que a humanidade foi chamada a exercer. Uma simples palavrinha muda tudo. Um vice-gerente possui privilégios reais e governa fielmente sobre a autoridade de um rei que está ali presente e ativo. Pense na história bíblica de José. Ele governava todo o Egito, mas sempre sob a autoridade do faraó, sendo seu representante máximo. Já um vice-regente é aquele que tenta governar no lugar do rei, aproveitando uma ausência ou até tentando usurpar o trono. A rebelião de Satanás, por exemplo, foi uma tentativa clássica de virar um vice-regente e tomar o lugar de Deus. A humanidade foi criada para a alegria de trabalhar em harmonia com o Senhor como vice-gerentes, e não para tentar roubar o lugar dele. 3. Criados à imagem divina. Mas pense bem, para cumprir um chamado real tão incrível e complexo como governar o cosmos, a humanidade precisava estar muito bem equipada, certo? Afinal, ninguém entrega as chaves de um reino sem dar as ferramentas para administrar o lugar. Então, o que significa de verdade ser feita à imagem de Deus? Esquece essa ideia de semelhança física. De acordo com a teologia do autor, carregar a imagem divina é ter a capacidade espiritual e pessoal de manter um relacionamento contínuo com o Criador. É aquela habilidade única de amar, de pensar, de confiar, de ter vontade própria e de refletir as virtudes de Deus aqui no mundo. É exatamente esse pacote espiritual que faz com que a comunicação e a aliança com Deus sejam possíveis. 4. O pacto e os mandatos. Bom, como a sede do governo já montada lá no espetacular Jardim do Éden, começou uma relação oficial que a gente chama de Pacto da Criação. E não era um contrato de merecimento, viu? Era uma capacitação cheia de graça, dividida em 3 mandatos super práticos. Primeiro, o mandato cultural, que era literalmente a ordem para botar a mão na massa, trabalhar, desenvolver a terra e descobrir todos os potenciais dela. Segundo, o mandato social, que envolvia a formação de famílias, o casamento e a construção de uma sociedade baseada na igualdade. E, por fim, o mandato espiritual, que era o chamado para ter aquela comunhão diária com Deus, conversando com Ele e reservando momentos sagrados de adoração, como aquele descanso maravilhoso no 7º dia. 5. A vice-gerência na atualidade. Tá, mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão. Como é que esse conceito teológico milenar se aplica na nossa vida prática hoje, em pleno século XXI?
Olha, a aplicação é gigantesca. Aquelas tarefas que a gente acha super monótonas no dia a dia, tipo bater ponto no escritório, criar os filhos, programar um software novo ou até tirar um dia para descansar no fim de semana, tudo isso são, na verdade, atos reais profundíssimos. São as formas modernas de continuar a cumprindo aqueles mandatos originais que começaram lá no Éden. Para quem age como vice-gerente de Deus, não existe essa divisão entre o que é secular e o que é sagrado. Tudo faz parte da comissão. Dá para perceber que o chamado é para encarar cada pequeno aspecto da vida como uma participação ativa no trabalho de Deus. O ser humano é um agente direto dele para trazer ordem, beleza e produtividade para esse mundo. Pense nisso. Cada nova descoberta da ciência, cada obra de arte, cada esforço para trazer igualdade e justiça para a comunidade, tudo isso é, literalmente, a vice-gerência em ação na vida real. 6. Rumo à consumação final. E para amarrar tudo isso, a gente precisa lembrar que essa grande história da comissão real não ficou presa lá no passado de Gênesis. Ela aponta direto para um futuro glorioso. A palavra-chave aqui é escatom, que significa o objetivo final absoluto. A intenção de Deus nunca foi que o seu reino tivesse um prazo de validade. E mesmo com o tropeço da humanidade lá no Éden, quebrando uma parte do pacto, o plano original não falhou de jeito nenhum. A aliança redentora garante que todo o suor dos vice-gerentes não vai ser em vão. O grande objetivo vai ser alcançado na consumação final, que é quando o céu e a terra vão se unir numa comunhão eterna, perfeita e radiante, exatamente do jeitinho que foi planejado lá na primeira deliberação. Depois de tudo isso, fica um pensamento muito instigante para a gente refletir. Se cada ser humano é de fato um representante da realeza, cheio de capacidades incríveis e com a autorização do próprio Criador para governar e cultivar esse cosmos, como é que essa realidade deveria mudar a exata próxima coisa que a gente vai fazer amanhã de manhã? É uma perspectiva que pega as coisas mais comuns da vida e transforma em algo monumental, concorda? Muito obrigada por acompanhar mais esta explicação com a gente. Que esse conhecimento possa abrir os olhos para o verdadeiro e majestoso propósito da humanidade no mundo. Até a próxima!